a mais um vídeo do meu canal Sassá Sem Fronteiras. Esse é o primeiro vídeo do ano de 2024, então eu quero desejar para todos vocês que estão me assistindo um feliz ano novo e eu espero que vocês tenham passado muito bem a virada do ano. E vou aproveitar também para desejar um excelente ano para todos nós, que esse ano nos traga muitos sonhos realizados, muita saúde, muitas conquistas e tudo de bom. E se você ainda não está inscrito no canal, se você acabou de cair de paraquedas por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Samara, eu sou de Salvador, Bahia, e eu estou morando há quase 13 anos na Alemanha. Então nesse canal eu comento, falo, mostro um pouco de como é que é a vida aqui na Alemanha, mostro também algumas viagens. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui. E se você já assiste os meus vídeos, não tá inscrito, já se inscreve também, porque é gratuito, tá bom? E vocês também podem me seguir lá no Instagram, no Sassá Sem Fronteiras. Deixar suas perguntas, sugestões de vídeo. Eu não tenho tempo para responder sempre todo mundo, mas eu tento, tá bom? Então, gente, nesse primeiro vídeo do ano de 2024, eu quero abordar 6 pontos negativos que eu acho que pioraram na Alemanha nos últimos 13 anos. Em março eu vou completar 13 anos de Alemanha. Então, assim, comparando da Alemanha de 13 anos atrás para a Alemanha de agora, uma Alemanha que está passando por uma crise política, financeira, o mundo está em crise, eu quero falar desses pontos que, na minha opinião, pioraram. Então, não é necessariamente uma verdade, é o meu ponto de vista, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro ponto, a primeira coisa que eu acho que tem piorado cada vez mais na Alemanha, né, segundo a minha observação, é a limpeza nas ruas, principalmente nas grandes cidades. Fazendo uma retrospectiva, para quem ainda não me conhece, eu cheguei na Alemanha em 2011, eu fui au pair, a princípio eu cheguei em uma cidade próxima a Hamburgo, era no interior, com menos de 6 mil habitantes, era 5 mil e poucos habitantes. Então, assim, a cidade era toda organizada, eu não via uma coisa fora do lugar, eu me sentia um peixe fora d'água, até mesmo porque eu sou de Salvador, então a terceira maior cidade do Brasil, e antes de eu vir para a Alemanha, eu estava morando no Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil. Então, quando eu cheguei nessa cidade pequena, que eu vi tudo organizadinho, tudo certinho, as coisas tudo limpa, separação de lixo, coisas assim que pra mim eram revolucionárias. Eu achava que eu estava em em outro planeta. Não, que eu não achava que eu estava em outro país, eu achava que eu estava em outro planeta. Mas, lógico, era uma cidade campestre, né? Era praticamente um campo. Mas eu fazia curso de alemão em Hamburgo, que é a segunda maior cidade da Alemanha. E eu me lembro que eu também achava Hamburgo uma cidade muito limpa, tudo certinho, tudo arrumadinho, pelo menos os bairros que eu frequentava, o bairro do meu curso, quando eu encontrar com alguém, eu saía com alguns colegas do curso, ali pelo centro e tal, eu não cheguei a conhecer, né, a cena de bairros periféricos e tal. Então, assim, eu achava tudo muito limpo, tudo muito organizado. No final de 2022, eu fui para um show em Hamburgo, e eu fiquei impressionada com a sujeira da cidade. Eu cheguei na estação central da cidade e aos arredores já estava tudo muito sujo. O bairro onde eu fiquei, que era próximo da estação central, também estava muito sujo e tinha alguns abrigos para moradores de rua. Então, assim, né, abrigo para passar a noite, para dormir, né? Então, tinha assim, na estação que que eu caminhava do hotel até a estação de metrô, então era praticamente a chegada também dessas pessoas que estavam indo para os abrigos. As estações também estavam muito sujas, inclusive uma praça que para mim era a mais bonita da cidade, que é a praça da prefeitura de Hamburgo, ela estava muito suja. Estou falando realmente assim de lixo na rua, de coisas assim que as pessoas jogam na rua, as estações muito sujas, o porto também, o porto de Hamburgo, ele se eu não me engano, agora eu tô na dúvida se é o maior do país
ou se é o segundo maior, mas é um porto muito importante e não só para exportação e importação, mas também assim serve como meio de transporte local, né? E é visitado por muitos turistas do mundo inteiro. Tava também muito sujo a região ali do porto. Eu fiquei assim impressionada, fiquei um pouco assim decepcionada porque eu tinha uma outra lembrança da cidade. E outras cidades então, Berlim nem se fala. Então assim, eu percebo isso, essa diferença que o país tem ficado cada vez mais sujo. Eu acredito que é um pouco a causa disso é a superlotação do país. A Alemanha não tem estrutura para isso, tá? Superlotada. E não vou colocar a culpa somente nos estrangeiros, eu sou estrangeira também, mas eu tenho educação ambiental, isso veio desde casa, minha mãe sempre me ensinou a não jogar lixo na rua, a ser uma pessoa limpa, enfim. Mas muitas pessoas, elas trazem a sua cultura, a sua educação com elas. E não acompanha ali, né, como o país funciona. Então, assim, principalmente nos bairros de cidades grandes que são mais segregados, eu percebo que, né, é mais sujo, né? Então eu acredito que essa superlotação de várias tribos, várias culturas, pessoas do mundo inteiro vivendo ali apertadinho, tem contribuído com essa sujeira, né, que tem crescido na Alemanha. O segundo ponto é a baixa qualidade nos serviços. Isso também foi uma coisa que me impressionou logo quando eu cheguei na Alemanha. Eu me lembro que, para mim, uma coisa que eu não me lembro de conhecer isso no Brasil, de ter nas estações nos pontos de ônibus, um plano com os horários dos ônibus. Não em todos os lugares. Então, assim, e aí eu olhava o horário, por exemplo, o ônibus que eu vou pegar para ir pro meu curso sai às 8h30. 8h30 o ônibus passava. Pontualmente, não atrasava um minuto, raramente atrasava um minuto. Metrô, trem, eu me lembro que uma vez, a primeira ou a segunda vez que eu vim para Düsseldorf, eu peguei um trem regional não, peguei um trem de alta velocidade e ele atrasou por 1 hora. E aí os funcionários, né, que estavam trabalhando no trem distribuíram um papelzinho para os passageiros preencher e poder em uma agência da Deutsche Bahn, da empresa, né, do trem, para receber um reembolso. Eu me lembro que na época eu fiquei assim, meu Deus, imagine se tivesse isso no Brasil. E então, assim, eram coisas assim, a pontualidade, a qualidade do transporte público foi algo que me deixou assim impressionada logo no início, mas também eu percebo que tem ficado cada vez pior. Os trens cada vez mais atrasados. Hoje em dia, quando atrasa 5 minutos, pra mim meu Deus, chegou pontual. E eu falo isso, gente, 5 minutos, porque chegar 5 minutos atrasada no meu trabalho, é algo muito estressante. Então, assim, eu tenho que ligar pra falar, olha, né, vou atrasar. Então, assim, atrasar 5 minutos aqui já é pontualidade. Cancelamento de trens. Agora no Natal, eu fui pra Berlim passar o Natal, Ano Novo. O meu trem atrasou 1h30. Enfim, inclusive hoje, eu esperei meia hora por um ônibus. Então, assim, a qualidade tem ficado péssima, péssima. E também a superlotação, porque como o combustível tem subido cada vez mais com o passar dos anos, principalmente nesses últimos anos pós-pandemia, as pessoas estão optando mais pelo transporte público, então isso também tem causado essa superlotação. Parece que eles não têm capacidade para a demanda. Então, assim, tem ficado também muito ruim o transporte público nas cidades grandes. Eu tô falando aqui de Düsseldorf, que é o que eu tenho vivenciado diariamente, tá? E para emendar com o assunto qualidade de serviço, eu já vou falar da educação institucional na Alemanha, ou seja, a falta de qualidade nas escolas e também jardim de infância na Alemanha, que tem ficado cada vez pior.
E assim, eu tenho propriedade para falar desse assunto, porque eu sou pedagoga, eu me formei em pedagogia aqui na Alemanha e trabalho há 6 anos com educação infantil. E assim, eu percebo essa mudança drástica na qualidade, que já começa no jardim de infância até o ensino médio, porque existe falta de profissionais. A formação do professor aqui na Alemanha ela é muito longa. Os professores, eles têm que, né, estudar muito, é praticamente como se fosse uma formação para um professor universitário no Brasil, comparando. Então, assim, os professores que estão ativos, eles estão saturados, super estressados, muitos estão saindo, deixando a profissão, alegando burnout, né, estresse, estresse acumulado. E aí os novos estão ainda em formação e muitos também estão desistindo dessa profissão. Então falta professores qualificados, falta educadores, pedagogos qualificados. Por exemplo, eu já trabalho há 5 anos em um jardim de infância e muitas vezes eu estou sozinha na minha classe, somente com ajudantes. E antes, eu me lembro que quando eu ainda estudava, eu fazia estágios, né? Comecei a trabalhar no final, no último ano da minha faculdade, eu comecei a trabalhar em um jardim de infância. E o requisito para fazer esse trabalho assim, um trabalho assim de ajudante, de pegar algumas horas, era super alto. Eles tinha muitas condições, né, que o candidato tinha que cumprir, principalmente a questão da experiência, né, na classe ali, trabalhando. Então, hoje em dia é praticamente nenhuma, é aquela coisa realmente da necessidade. Nós estamos precisando de pessoas aqui para ajudar, então a gente pega qualquer pessoa. A pessoa não precisa não tem nenhum tipo de curso básico. Então, isso reflete muito na qualidade, acredito eu. E inclusive, não estou falando aqui só de boca para fora, a Alemanha tem ficado cada vez mais abaixo, né, no ranking do programa PISA. Cada ano tem piorado, a Alemanha tem descido cada vez mais no ranking daqui dos países europeus. E isso é lamentável, porque a Alemanha ela é conhecida mundialmente por ser uma superpotência, ser um país super desenvolvido, né? Então, esse quesito aí da educação realmente tem ficado cada vez pior na Alemanha. Agora, o quarto ponto da minha lista. Eu sempre menciono assim nos vídeos assim que eu falo de coisas negativas, esse ponto, que é o atendimento médico precário. Primeiro, a demora para você conseguir uma consulta com um médico especialista. Demora muito. Aqui na Alemanha, você tem que ter um plano de saúde, ele é obrigatório. Você paga por esse plano de saúde, né? Você paga uma porcentagem, já é tirada do seu salário, né? Do seu salário bruto. Você não vê esse dinheiro e a sua empresa também paga uma outra parte. Aí é obrigatório ter um plano de saúde. Aí você tem esse plano de saúde. Eu acredito que com o valor que eu pago por esse plano de saúde, se eu fosse inverter esse plano de saúde no Brasil, eu teria um bom plano de saúde no Brasil privado, mas aqui ele é o gesetzlich, que é o obrigatório. E aí, muitos médicos especialistas estão passando a não atender pacientes que têm esse plano de saúde governamental, obrigatório. E aí aí demora muito para você conseguir um especialista. E quando você consegue, isso não significa que esse médico especialista ele vai ser bom ou que ele vai te dar um bom atendimento. Por exemplo, dermatologista. Às vezes demora uns 6 meses para você conseguir uma consulta com um dermatologista. Para você ir lá, ele olhar para sua cara. Eu, por exemplo, procuro o dermatologista quando eu estou com problema de acne. E aí, eles olham pra minha cara assim, o que você está fazendo aqui? Você está fazendo eu perder o meu tempo por causa disso. Mas pra mim, eu acho que é o meu direito, eu pago um plano de saúde,
eu estou com acne no meu rosto, eu quero ser atendida, eu quero que o médico olhe, me dê uma possível causa, me passe um medicamento para melhorar. Não que... E outra, os funcionários das clínicas aqui são tão ignorantes, são tão mal educados. Incrível. Só quem mora na Alemanha sabe. Você chega assim, você é tratado de uma forma que, meu Deus do céu, é rezar para não precisar. E então, assim, e isso assim eu escuto de todo mundo. Ah, outra coisa, o médico clínico também, para conseguir um bom clínico aqui. Assim, é praticamente impossível. Eu tinha uma médica, ela era inclusive iraniana, ela era muito boa. A gente realmente tinha ali uma conversa, ela realmente examinava. Quando eu ia no consultório por algum motivo, tô por resfriado, gripe, ela olhava tudo pra ver se tinha alguma inflamação na garganta, no ouvido. Hoje em dia, é só você ligar pro consultório para pedir o atestado. Ou seja, os médicos, eles só dão atestado. E aí você tem que ir na farmácia, esperar encontrar um bom farmacêutico para te vender um medicamento. Vira uma coisa assim meio que sem fim, porque devido à falta de sol, principalmente nos meses de inverno, as pessoas ficam muito doentes e não existe assim realmente um bom atendimento. O médico, ele não examina, ele não busca causas. Então, assim, o atendimento médico aqui é péssimo. Péssimo. E eu não tô comparando com nenhum país, não, tá? Não tô fazendo comparação. É um ponto aqui que eu acho, assim, extremamente negativo e tem ficado cada vez pior. Porque logo quando eu cheguei aqui, eu não tinha encontrado um médico ou outro bonzinho. Agora é um pior que o outro. Esse é meu ponto de vista, tá bom? E aí, vamos pro próximo ponto, que é o custo de vida. O custo de vida que está ficando cada vez mais alto, principalmente nas cidades grandes. Eu, como toda brasileira, logo quando cheguei aqui na Alemanha, eu achei que eu estava rica. Eu era au pair, cheguei aqui com um programa de au pair, eu ganhava uma mesada de 260 euros. E assim, que não dava praticamente para nada, porque desse dinheiro eu pagava o meu curso de alemão, pagava o transporte, né? Mensal para ir da cidade que eu morava para Hamburgo, então sobrava muito pouco dinheiro. Mas quando eu ia nos lugares assim, entrava em uma drogaria, entrava no mercado, eu achava tudo extremamente barato. E era mesmo, gente, e era mesmo muito barato. As coisas custavam alguns centavos, coisas que já em 2011, 2010 já eram para mim caras no Brasil. Por exemplo, produtos derivados do leite, queijo, iogurte e muitas outras coisas, que eram super caros no Brasil. Que, por exemplo, eu que sou de Salvador, ter um queijo na mesa era só questão de final de semana, tá? Era um domingo ou outro. Café da manhã em Salvador era sempre ali as raízes, batata doce, aipim, o cuscuz. Para ter um pão com queijo era uma coisa assim, tinha que ser uma data especial. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi aquela variedade de queijos, custando um e pouco, alguns centavos, meu Deus do céu! Aí eu era aquele tipo de pessoa que levava super peso pro Brasil, com tanto de cacareco, com um monte de coisa. Tudo que eu podia levar, eu levava. Mas agora, não só alimentação, mas como aluguel, lazer, tá ficando cada vez mais caro. Porque a Alemanha, ela coloca... tem a inflação, né? O mundo tá inflacionado, né? Isso aí é fato. Não só aqui na Europa, o mundo tá passando por esse momento de crise. E aí a Alemanha tem aumentado os impostos cada vez mais. Os impostos nos alimentos, os impostos em restaurantes, os impostos nos serviços. Tudo, praticamente em tudo, todos os setores, os impostos subiram. Além do preço subir, os impostos em cima desse produto subiu também. Então, isso tem causado, assim, um pânico aqui no país. As pessoas estão protestando, inclusive essa semana tá tendo protestos, e tá tudo realmente muito, muito caro, né? E com isso, o custo de vida tem subido. O aluguel,
aquecer, porque aqui não é só você alugar um apartamento, alugar uma casa, você tem que aquecer esse apartamento, você tem que aquecer essa casa, tem luz, tem todas as contas que, né, as outras contas que existem também aí no Brasil e no mundo inteiro, a alimentação, e isso e aquilo, e tudo muito, com uns impostos muito altos, né? Então, de 2011 para cá, o custo de vida na Alemanha aumentou, então para mim já, sabe, já desceu na qualidade, ficou mais caro, desceu a qualidade para mim, tá bom? E agora o último ponto, já para emendar com o quinto, o sexto ponto, para emendar com o quinto ponto, se o custo de vida tá mais caro, com isso eu tenho observado que existe um aumento na segregação, principalmente de estrangeiros, né? Porque as coisas, por exemplo, vou dar o exemplo Berlim. Antes, como o aluguel em Berlim eram mais baratos, eram um dos aluguéis mais baratos da Alemanha, mesmo Berlim sendo a capital da Alemanha, moradia em Berlim era muito barato. Até mesmo quando eu cheguei aqui, eu me lembro que quando eu terminei o programa de au pair, eu queria ir para Berlim e eu fui buscar apartamento e tal, e eram super baratos, que dava para eu ter um trabalhinho, fazer um bico, um job e morar, inclusive conseguir morar sozinha. Mas assim, hoje o aluguel subiu extremamente. Então, assim, eu vou falar assim, um bairro que ele é super popular em Berlim, que inclusive eu mostrei um pouquinho aqui no canal, que se chama Prenzlauer Berg. Era um bairro da parte ocidental, e depois ele foi todo reconstruído, foi todo renovado, revitalizado, e hoje é um bairro assim super queridinho, ele é super trend, né? E aí as pessoas com menor poder aquisitivo foram obrigadas a deixar esse bairro, e foram chegando pessoas de outro, né, com dinheiro, de outras cidades, de outros países, começaram a comprar os imóveis, renovar os imóveis, enfim, toda essa história que acontece, né, na maior parte do mundo. E essas pessoas com pouco poder aquisitivo tiveram que migrar, então, para bairros, né, mais segregados, né? Bairros com maior índice de violência, muitos estrangeiros, nada contra estrangeiro, eu sou estrangeira, tá? Mas, assim, tem aquela segregação, né, de mundos paralelos, que quem mora aqui na Alemanha sabe, bairro turco, você só vê lojas turcas, as pessoas só falam turco, bairros árabes, você só vê comércio, lojas árabes, tudo escrito em árabe, as pessoas só falam em árabe. Enfim, então, assim, não existe, assim, essa interculturalidade, que as pessoas se misturam. Não existe isso, eles ficam só entre eles. Então, assim, isso eu acho, assim, enfim. Então, esse é o último ponto da minha lista. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o gostei, tá? E comenta aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários o que você achou desses pontos. Para você que vive aqui na Alemanha, o que você acha? Não, qual é a sua percepção, né, desses pontos? E é isso, gente. Não esqueça também de deixar sugestões para próximos vídeos. Tem muitos temas que estão aqui na minha lista e eu vou tentar arrumar um tempinho para fazer para vocês, tá? E é isso. Segue nas redes sociais, Se Assar Sem Fronteiras. Um beijo e até o próximo vídeo.